como é que foram as festas. Muitas festas, muita comilança, muito, enfim, sei lá o que mais que vocês fizeram. Estou abrindo aqui, reabrindo os gráficos. Só um detalhe, eu não vou mais utilizar a FX Pro, tá, como critério de avaliação. Eu sempre soube que a FX Pro tinha alguma discrepância com relação às outras corretoras, mas essa última episódio aí foi muito gritante a discrepância. Eu não sei se eles já corrigiram a cotação, tá? Inclusive, caso vocês não saibam, mas a corretora ela tem total poder, liberdade de alterar, né, o gráfico. Então, às vezes a gente vê alguma coisa muito absurda, né, acontecendo em tempo real. Depois, quando você volta o gráfico, a corretora já corrigiu e aquilo absolutamente desaparece. Você não consegue mais encontrar, tá? Mas eu fiz um vídeo esses dias porque eu parei de usar a FX Pro para fazer operações. Eu estive analisando, utilizando a FX Pro como critério de análise, conforme vocês sabem. Mas eu vou parar de fazer isso porque absolutamente foi uma discrepância muito grande. Eu não quero seguir nesse formato. Beleza? Então, é isso aí. Bom, feliz ano novo para todos vocês. Eu passei alguns dias afastado. Final de ano, a volatilidade tende a ser baixa. E de fato foi baixa, né? Bastante lateralização. Depois o mercado agora, no dia 3, se não me engano, 3 de janeiro, ele deu esse movimento aí bastante grande. Tá? Mas fora isso, o restante, os dias anteriores, os últimos dias de dezembro, foram dias de baixíssima volatilidade. O mercado praticamente não andou nada. Então, feliz 2019 para vocês. Eu estou com um projeto novo, onde meu objetivo principal é trazer para vocês um vídeo por dia no meu canal no YouTube. Então, quem não tiver inscrito ainda, já se inscreve lá. Acho que se vocês, a maioria aí deve estar. Mas é isso aí. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui já é 00:15. De acordo com a estratégia, vamos ver o que... Ah, tá. Sobre a FX Pro ainda, não decidi qual corretora eu vou utilizar, tá? Eu faço as minhas operações na Active Trades, mas a Active Trades ela divide os dias, a semana em 6 dias. Eu não gosto muito desse formato para análise. Agora, para operação, para mim tá tranquilo. Tá? Então é por isso que eu sempre gosto de ter, e eu acho que é importante também ter alguma corretora, alguma conta ou alguma plataforma, vamos dizer assim, formato geral, né, para a gente estar sempre ali comparando as duas coisas. Tá? A cotação da Active Trades, eu sempre faço essa comparação, e a cotação da Active Trades está sempre dentro da normalidade, vamos dizer assim. A Light Forex também tem uma cotação aí, é um pouco mais discrepante, vamos dizer desse jeito, né, mas ainda assim não é nada muito, não é nenhuma aberração muito grande, apesar de que enfim, eu tenho algumas ressalvas com relação a Light Forex. Mas ainda não me decidi, e assim que eu fazer algumas pesquisas aqui, eu aviso vocês. Beleza? Bom, EURUSD, o que nós temos? Qual é o candle mais importante de todos para mim? Eu já falei isso em outra sessão, mas o candle mais importante é o candle que está fechado. O candle fechado é esse de alta. É um candle de possível ignição de força compradora, dentro de um cenário de bastante lateralização, triângulo. Eu não quero pensar em negociar contra uma resistência importante. Então, por isso eu estou fora do USD. No USD tivemos falso rompimento do ponto de suporte da mínima. Foi o candle do dia 3 de janeiro. Essa espetada que voltou com bastante força. Rejeição massiva por parte dos compradores. Tá? Não vou me deter aqui sobre tamanho de candle, porque não vem ao caso. A proporção é mais ou menos a mesma coisa, então eu vejo boa chance de movimento de alta no GBP/USD, inclusive bastante rejeição de força compradora. Isso é uma coisa muito legal, por causa que esse é um ponto de suporte relevante para o GBP/USD,
e a partir daqui pode sinalizar a oportunidade de compra nos próximos dias. Por enquanto, ainda não. O STJPY, nada a declarar, né? Somente um candle aqui, aberração total, movimento de queda desde esse ponto. Aqui tem 917 pips, e esse candle é um candle de muita rejeição, mas de também muita incerteza. Eu, particularmente, estou fora, não quero saber de negociar esse par, pelo menos não de momento. Euro JPY, mesma coisa, rejeição massiva, 574 pips de queda, de rejeição, né? Se a gente olhar pelo gráfico semanal, está num formato gráfico mensal, formato bem interessante, inclusive com aqui um falso rompimento da linha de tendência de alta no mensal. Isso pode mostrar, sim, entrada de força compradora no Euro JPY, ok? Por enquanto não tem critérios, o que é o mais importante para mim é esse que está fechado agora, que fechou hoje. Isso aqui de trás do mercado não voltou para os 50%, e eu também não teria negociado esse candle. Primeiro ou segundo dia aí de operação do ano. As coisas ainda estão muito verdes para 2019. Tem uma série de fatores macroeconômicos aí em risco, né? Em risco não, em pauta. A questão do PIB da China, a questão da Apple, a questão do Brexit, acho que tem votação agora dia 14. Algumas pessoas começam a ver a possibilidade do impeachment de Donald Trump, o que eu acho um pouco improvável. Então a gente tem muita coisa nos próximos dias, tá? Então é só a primeira cartada, vamos dizer assim, de 2019. Esse movimento aqui, eu não vou entrar porque pode ser um bate do blefe ou então tô fora. Euro GBP. Resistência no gráfico diário, né? Podemos marcar aqui. Tivemos resistência no dia 3 também, totalmente envolvido com a Libra, e também não me agrada pensar em possível negociação nesse formato. No semanal, fechou no formato de rejeição, tá? Para quem gosta de negociar no semanal, eis aí uma possibilidade, né? Uma entrada aqui na zona de 50%, talvez até um pouco mais para baixo, né? Tem aqui um número redondo, mais ou menos aqui, né? Stop loss de 122 pips mais ou menos, para sair aqui com 340, que fica uma relação recompensa bem interessante. O swap também é positivo na venda do Euro GBP, só que eu vejo aqui um negócio meio... É só o começo do ano ainda, conforme eu falei, tem muitas indecisões aí, tanto políticas quanto de outras ordens, então aguardar um pouco mais, políticas e econômicas, né? GBP-JPY, não me interessa negociar, 640 pips, rejeição de força compradora massiva. Por que não me interessa? Por causa que o mercado está muito longe da mínima, 800 pips. Se eu for entrar aqui agora, eu vou ter que colocar um stop loss de 820 pips. Vou fazer isso? É claro que não, tá? Então, eu prefiro ver que o mercado talvez suba um pouco mais, aqui vou mostrar mais clareza na compra, faça uma retraçãozinha e aí eu entro comprado. Quando ele começar a subir, meu stop loss fica muito menor. Só por isso, ok? O SD-Card, rejeição de força vendedora massiva no semanal e no mensal. O dólar começou aqui uma pegadinha, vou romper, vou nada e caiu. Essa velocidade de força vendedora, ela está bem importante, tá? Bastante importante mesmo, e ela consegue colocar em xeque todo esse movimento de alta anterior que existiu no SD-Card. Isso é uma coisa legal, porque ele me deixa claro a possível direção no SD-Card. E a partir daqui, então, eu quero que o mercado caia um pouquinho mais, volte para cá, e aí eu vou vender se aparecer o padrãozinho que eu quero para possível venda. É isso, está na minha agenda por enquanto. Euro CHF, indecisão, tô fora totalmente, tá? Não quero saber desse cara aí, mó, fanfarrão, muito lateralizado. GBP-CHF, outro falso rompimento envolvendo a Libra. Não quero me posicionar com relação à Libra em termos de curto prazo, tá? Ou seja, até que tenha alguma definição um pouco mais clara. Eu acho que isso aqui é um movimento
meio precoce, pode ser sim o início de um movimento de alta, mas o mercado também não voltou, então esperar se definir um pouco melhor nos próximos dias. O SDCHF, o nome desses candles aqui é candles cabeludos, né? Sombra para cima e para baixo, mostrando bastante indecisão, o mercado está vibrando, ok? Lembra que eu falei a história do pincher? Né? Um amigo meu disse que o pincher ele não anda, ele vibra, ele vai vibrando. É exatamente o que o SDCHF está fazendo aqui, tá? E eu tô fora. Hoje foi um dia de maior decisão, teve força vendedora bastante importante, seguindo um pouco do movimento do SDCAD, mas vamos aguardar. CAD CHF. Entrada de força compradora, isso aqui já mostra pra gente de forma bastante interessante uma possível inversão de queda para alta. Como, Diógenes? Eu vejo essa velocidade aqui, né? O mercado conseguir ultrapassar essa velocidade anterior. O mercado caiu de forma rápida, podemos dizer, mas ele está subindo ainda mais rápido, o que pode ser uma inversão da velocidade. E é claro, se a velocidade começa a se inverter, eu posso pensar em possibilidade de compra assim que a oportunidade se apresentar por aqui. É isso aí. Por enquanto, não. CHFJPY, seguindo o Ien, 494 pips, nada. Não boto muita fé nesse movimento. Vamos aguardar um pouquinho mais, né? E ainda mais um par meio maroto, igual esse. Tô fora. CAD-JPY, rejeição de força compradora bastante importante. Ponto de suporte bastante claro. Falso rompimento no semanal. Né? Entrada de força compradora importante aqui. No CAD-JPY, esse candle ficou com 396 pips. Nesse momento não penso em compra. Tá? Eu estou comprado na verdade, mas é uma operação já de faz algum tempo. Mas eu não penso em nenhum tipo de adição, nenhuma compra nesse momento. Eu quero ver mais clareza com relação a isso, para que eu possa, em uma retração, pensar em possível compra a partir daí. GBPCAD, rejeição de força vendedora, dentro de um cenário de queda, o que é bem legal. No semanal, mostrou entrada de força vendedora, deixou uma sombra aqui meio sem vergonha para baixo, mas ainda assim tá um pouco, não tá tão feia essa situação, né? E eu gosto muito de pensar no SDCAD em possibilidade de venda nos próximos dias, caso ele se mantenha nessa direção. Nesse momento, o que nós temos? Qual que é o candle mais importante para mim? É esse aqui, ó, o último candle fechado. O candle que está aberto, eu sou, vamos dizer assim, quase que eu ignoro ele, tá? A menos que ele tenha um negócio muito diferente aí, mas eu nunca vou tomar decisão com relação ao candle aberto. Então, se ele tiver um movimento muito grande, por exemplo, ele pode acabar anulando o candle anterior. Mas eu entrar por causa dele, não. EuroCAD, entrada de força vendedora massiva. No gráfico semanal aparece isso no formato de um engolfo. No gráfico mensal, entrada de força vendedora. Muito legal. Essa força vendedora apagando essa força compradora. E nos próximos dias pode ser que dê para a gente bem claramente uma venda nesse ponto, né? Dependendo se o mercado fizer uma voltinha, essa é possível venda. Ótimo. Por enquanto, não. Aldo USD, rejeição massiva da força compradora, né? Entrada de força compradora bem legal, bem interessante. No semanal, rejeição massiva. Eu fico meio cabreiro, né? Eu fico meio duvidando demais, assim. O cano está muito grande. Vamos ver. O que eu espero? Eu espero que o mercado faça uma retração, talvez para algum ponto de interesse aqui no meio, e aí me dê uma compra. Agora, comprar aqui eu não vou, porque o mercado está bem alto. Ah, mas pode subir mais? É claro que pode. Assim como pode cair. Tá? 500 pips aqui de stop é muita coisa para mim. Então,
Por enquanto, não. NZUSD, no dia 3 mostrou indecisão, começou a subir. Já temos uma leitura legal, que é esse fundo sendo mais alto que esse, ok? O mercado rompeu essa zona de resistência, ok? Então temos uma estrutura de alta se formando. O mercado fez um movimento bastante claro, fez uma retração e deixou rejeição de força compradora bem clara. Isso não aconteceu em um lugar qualquer, mas aconteceu aqui, ó, com falso rompimento dessa resistência anterior. Então, o NZUSD, boa possibilidade de compra, né, dependendo de como ele se comportar nos próximos dias. Tá? Eu, particularmente, acredito, sim, em possível valorização do NZUSD nos próximos dias. Ao DCHF, também rejeição. Esses candles aqui tá tudo engraçado, né? Enfim. Rejeição de força compradora, falso rompimento. No gráfico semanal aparece um estilingue gigantesco. O que eu particularmente não me deixo levar por isso aqui, né, de forma geral. Vou esperar a mesma coisa que os outros pares, que o mercado talvez faça uma volta e a partir daqui comece a subir de novo. Tá? NZDCHF, deixa eu ver aqui. Existe uma estrutura de queda no semanal. No diário, podemos observar velocidade predominante de queda, retração mais fraca, apesar de que não foi uma retração qualquer, tá? Não foi aquela retração duvidosa, foi um movimento de alta bem importante, e aqui ele começou a cair de novo. Eu, particularmente, visualizo que existe uma boa possibilidade de o mercado fazer um movimento de alta a partir daqui. Por quê? Por causa que essa velocidade ela foi forte, mais forte inclusive do que essa velocidade de queda. Tá? Podemos dizer que de forma geral esse movimento se compara a esse movimento aqui. E isso é uma inversão de velocidade. Então, como ele fez uma retração e aqui no meio ele deixou essa sombra para o lado de baixo, pode ser que ele faça um movimento de alta. Tá? É o que eu acredito, principalmente. Ao DJPY, aberração, para mim, por enquanto, estou fora. Ao DCAD, mesma coisa, né? Falso rompimento desse ponto de suporte. Me interessa comprar, mas por enquanto, deixa eu só ver um detalhe aqui, pessoal. Esse AuDCAD aí está muito diferente. Deixa eu pegar o semanal que aí fica. Eu falei que eu não ia fazer essa comparação. Na Active teve 351 pips no semanal, no AuDCAD. Está muito gritante isso aqui. 571. Teve, então, 221 pips a mais, né? Eu vou parar de usar X-Por porque isso aqui está deformando completamente o gráfico. Mas, enfim, olhando aqui agora pela Active, né, eu não vejo critérios para pensar em possível compra ou venda. Na verdade, está bem interessante para pensar em possível venda, né? Ele fez um ombro, cabeça, ombro aqui, fez um rompimento e veio testar a linha do pescoço. Pode ser que entre força para a gente nos próximos dias, força de venda. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui, o DNZD é outro que também vai estar tudo distorcido. Achei que os caras já tinham corrigido isso, mas enfim. Aqui fica mais claro o movimento, tá? Podemos ver sombra importante para o lado de baixo, entrada de força compradora e rompimento da linha de tendência de baixa no diário. Possibilidade de movimento de alta no DNZD nos próximos dias, e é isso que me interessa. EURALD. EURALD estou vendido. No gráfico semanal, fechou no formato de um estilingue, bem interessante. Tá? Para quem interessa em um posicionamento no 50% do gráfico semanal, existe essa possibilidade. Eu particularmente não vou adicionar, já estou vendido, estou com stop loss no 0 a 0.
Isso aqui está a favor do swap. Eu, né, espero que ele não volte ali para me retirar da operação, mas é isso aí. Nesse momento, eu vejo uma entrada de força vendedora muito importante, que inclusive foi com falso rompimento dessa zona de resistência. Então, por enquanto eu estou fora, esperar talvez uma retração, uma continuação desse movimento de queda. Tá? Essa operação aqui está em 194 pips, mais ou menos. Vocês podem ver aqui no Herald. GBPLD, nossa vida. Ótimo, padrão de queda, força vendedora importante, retração mais fraca, e aqui sim foi mais fraca. Isso aqui foi quase que um estilingue, deixa eu marcar direito. Esse candle aqui foi praticamente um estilingue. Né? Só não gostei muito da sombra que ele deixou para baixo, mas o mercado também não teria voltado até os 50%. Continuou caindo e eu vejo que tem boa chance de talvez fazer uma retraçãozinha para cair mais. Aqui nós temos a terceira estrutura, velocidade forte, retração fraca, ignição de força vendedora. Probabilidade bastante alta de dar certo. Uma possível venda. Tá? Não vou vender no GBPLD, tá muito longe, 400 pips aqui da máxima. Esperar uma retraçãozinha para pegar um posicionamento melhor. Euro NZD. Lindo. Terceira estrutura também. Velocidade de queda, retração fraca e ignição de força vendedora exatamente aqui. Para quem acompanha ou se interessa pelo gráfico semanal, rompimento da linha de tendência de alta, exatamente no ponto do rompimento, o mercado deu uma segurada e fez o candle. Tá? Eu vejo boa possibilidade de queda no Euro NZD a partir desse ponto. Temos aqui, né, os elementos, velocidade de queda, retração, possível ignição de força vendedora. Não vou entrar porque eu não negocio pelo semanal, mas sim, eu vou aguardar. Talvez aqui, ó, esse ponto foi uma zona de suporte e vou apagar o outro para não confundir. Aqui foi resistência, aqui foi suporte, aqui foi suporte. Se esse candle der uma espetadinha para cima e fechar com queda de ignição de força vendedora, amanhã eu posso pensar em possível venda. Tá? GBPNZD. Nossa, mas tá muito diferente, né? Enfim, já não vou falar mais nada porque vão achar que eu tô de birra aí. Aqui foi resistência com falso rompimento. Isso aqui foi no dia... Que dia que foi isso? 31 de dezembro. Isso aqui foi no dia 2. Deu uma balançada, né, e depois o mercado caiu. Teria ativado uma possível venda aqui a partir dessa zona de resistência. Não estava negociando no dia 2, mas teria ativado. Vejo possibilidade de queda, mas acho que antes o mercado vai dar mais uma... Pode ser que dê mais um movimentinho de alta. Tá? Pela forma como ele caiu aqui, deixando um pouco de sombra, então pode ser que ele dê mais venha testar algum nível um pouco mais para cima. Vamos aguardar. NZDCAD é o próximo. NZDCAD. Nós tínhamos uma venda pelo canal de análise que foi feita algum dia aí de dezembro. Eu puxei stop loss por 0 a 0 e fui estopado 0 a 0. Depois alguém me contatou e me disse que estava com a venda aberta ainda, porque não tinha movimentado stop loss por 0 a 0 e deu take. Tinha dado take na venda. Não sei se foi por aqui que foi a venda, tá? Nessa zona por aqui, mas o mercado continuou caindo. O principal elemento que eu vejo é força de compra se equipara à força anterior de venda. Então temos uma substituição.
É possível que o mercado venha até esse nível, ou talvez um pouquinho mais, até aqui para mais para baixo, né, para pensar em possível compra. Direção principal, compra total, tá? No NZD Card. Não estou posicionado, mas vamos aguardar. E por último, o NZD-JPY. No caso da Active, teve um gap. Deixa eu ver aqui, entre um dia e outro. Um gap de 212 pips. 361 pips. Entrada de força compradora massiva, rejeição por parte dos compradores, mesma coisa, né? No semanal tivemos rejeição, mensal está mostrando rejeição. Nesse momento não tem critério para pensar em compra, venda, nada, e eu tô fora. Tá? Posicionamento para hoje? Nenhum. Não vou fazer nada. Isso é o que eu estou pensando. Consigo identificar algumas possíveis direções nos próximos dias, mas por enquanto não vejo como sendo interessante entrar em nenhuma dessas direções, tá? Não se enquadra dentro do meu trading plan. Pessoal, dúvidas, perguntas e comentários? Algo não ficou claro para vocês? Obrigado, Ítalo. Eu sempre volto. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas graças a Deus eu sempre voltei até hoje, né? Vamos ver daqui pra frente. Mas estamos juntos, tá? 2019 é um ano de muito trabalho, esforço, dedicação e de aprender muito. E, enfim, estamos juntos, contem comigo, tá? E feliz ano para vocês. Eu tô com as mensagens do WhatsApp todas atrasadas, tem 200 e sei lá quantas mensagens, e eu volto oficialmente à ativa amanhã, né? Hoje foi o último dia aí e eu levei as crianças para brincar na neve um pouco, então estou bem cansado, mas é isso aí. Pessoal, boa noite para todos, fiquem todos com Deus, grande abraço e até mais.